Boa noite para você, está no ar o Aparecida Debate, o nosso espaço semanal aqui na TV de Nossa Senhora para que você se informe e, claro, para que você também forme a sua opinião. Hoje no nosso programa nós vamos falar sobre voluntariado. Ontem, dia 28 de agosto, celebramos no Brasil o Dia do Voluntariado. Esse trabalho, que para muitos é, na verdade, um projeto, um estilo de vida, mobiliza cerca de 57 milhões de brasileiros. Pesquisas indicam também que o tempo dedicado a esses momentos de ajuda está aumentando. São pelo menos 18 horas mensais de atuação voluntária entre essas pessoas, 3 vezes mais do que na década passada. A própria pandemia teria fortalecido a dedicação dessas pessoas, apesar do distanciamento social, é o que indicam algumas pesquisas. Qual a importância dessas pessoas nas ações sociais de cuidado com a vida humana, animal e ambiental? Como será que podemos incentivar mais pessoas a serem voluntárias em alguma causa ou trabalho? Bem, para buscar essas e outras respostas, nós temos a alegria de receber aqui no nosso programa, de forma virtual, Carolina Miller. Ela que é secretária executiva do Conselho Brasileiro de Voluntariado Empresarial. Atuou em diversas empresas e no terceiro setor, com destaque ao seu trabalho internacional como coordenadora de comunicação e responsabilidade social da Petrobras no Chile. Atualmente é gerente de relacionamento no CIEDES. Boa noite, viu? Obrigado pela sua participação aqui com a gente, Carolina. Boa noite a todos e todas. É uma honra estar aqui com vocês e tenho certeza que a gente vai ter um papo muito interessante, muito rico. Com certeza. E a gente também tem a alegria de, nesse bate-papo, contar com a participação do Rafael Ferraz. Ele que é coordenador da área de mobilização de comunidades do Greenpeace Brasil, que a gente sabe faz um trabalho muito importante aqui e em outras partes do planeta. Por isso, Rafael, obrigado também pela sua presença, pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço pelo convite. Também é um prazer estar aqui. E boa noite para todos e todas que estão nos assistindo. Bem, eu queria que a gente começasse esse bate-papo. A gente sempre procura levar para quem está em casa, recordar um pouco dos termos que a gente acaba apresentando aqui ao longo das temáticas que o Aparecida Debate propõe a cada semana. Nessa semana a gente está falando de voluntariado, de ser voluntário. Certamente essa palavra não é estranha para você que está nos acompanhando aí em casa, mas acho que é uma oportunidade legal da gente ouvir a Carolina e o Rafael para a gente recordar. Então, Rafael, se você puder começar falando para a gente o que é ser voluntário. Vamos ajudar o pessoal de casa a lembrar o que define um trabalho voluntário, voluntariado. Uma pessoa que realiza um trabalho voluntário é uma pessoa que se dedica, dedica seu tempo e a sua energia a colaborar com alguma causa, alguma instituição, e faz isso de maneira voluntária, ou seja, sem receber algo, pelo menos algo financeiramente, em troca por isso. Carolina, queria a sua contribuição também, né? Porque às vezes é algo parece simples, mas as pessoas ainda têm dúvidas, né? Às vezes alguém pode fazer e a gente vai ter tempo de explicar, de aprofundar nessa temática aqui ao longo do programa, mas às vezes alguém faz um trabalho voluntário, mas por ser algo tão próximo na minha comunidade, no meu bairro, eu não assimilo. Eu penso que o voluntário é aquele que vai numa entidade conhecida, que está fazendo um processo seletivo. O Rafael resumiu muito bem, né? Esse trabalho de você se doar por uma causa, por algo, para o bem da nossa sociedade, sem esperar algo em troca, né? Exatamente, né? Os números trazem, né, uma grande participação do brasileiro como voluntário, mas com certeza eles estão aquém, porque ser voluntário é você se engajar para além daquilo que você é pago para trabalhar, para fazer, para se envolver, né? E não necessariamente tem que estar ligado a uma organização. Pode ser um voluntariado ligado à igreja, à universidade, né? À organização do bairro, enfim. Costuma-se dizer hoje que voluntariado é uma atividade extremamente contemporânea, porque no voluntariado você doa um bem que é muito escasso hoje em dia, que é o tempo. Né? Cada vez a gente está com menos tempo, né? A gente tem mais atividades, mas eu parar e fazer algo para além das minhas obrigações, para ajudar o próximo, para mover essa sociedade, isso é voluntariado e isso é fundamental para a gente avançar enquanto sociedade. Você tocou num ponto legal da gente destacar, Carolina, queria que o Rafael comentasse também. A gente vai falar mais daqui a pouco sobre tipos, sobre modelos, exemplos de trabalhos voluntários,
Mas a Carolina falou, Rafael, dessa questão de doar tempo, né? Quando a gente pensa, às vezes, em voluntariado, para muita gente também ainda vem aquela ideia de, vou ajudar uma causa. Vou ajudar como? Vou doar algo material, vou doar algo, uma quantia, um valor financeiro. E muitas vezes, claro, isso ajuda, né? Na maioria das causas. Mas muitas vezes, algo menor, entre aspas, do que isso, já é suficiente, né? Que é o meu trabalho, a minha habilidade que eu tenho para desenvolver algo, um dom que eu tenho, um talento que eu tenho, isso pode ser usado para servir como voluntário também, né? Não, exatamente. Como a Carolina falou, o tempo é algo muito importante, e muito escasso hoje em dia, e até fazendo uma comparação com o que você acabou de falar, né, sobre até o próprio dinheiro, tempo, né, dizem que tempo é dinheiro, tem esse ditado. Então, acho que sim, não é nenhuma atividade que é menor, ela tem uma grande importância. Você pode emprestar voluntariamente tanto, né, o seu apoio financeiro para alguma causa, como você pode emprestar o seu tempo, a sua dedicação e a sua habilidade. O que eu acho que é importante também destacar no trabalho voluntário é que você está entregando ali algo que você, de alguma forma, também está recebendo. Você está aprendendo, você está desenvolvendo as suas habilidades, você está interagindo com outras pessoas, entendendo de outras realidades. Então, também tem um valor muito importante para essa pessoa que se dedica ao voluntário, né? Como a Carolina falou, independentemente de estar ligado a uma instituição ou algo no seu bairro, na igreja, acho que a ação de se voluntariar, que é algo bem interessante, que agrega tanto para aquela causa e para a pessoa que está dedicando aquele seu tempo para essa atividade, que pode ser variado, como você bem citou. E Carolina, você falou sobre o voluntariado ser algo bem contemporâneo, né? Porque acho que, principalmente quando a gente fala de doar tempo, quando a gente fala sobre doar outras coisas que não seja dinheiro, né? Seja um talento, uma habilidade que você tenha para desenvolver algo e aí você pode ajudar num projeto, ajudar em uma causa. Isso liga muito a essa questão dos tempos atuais, né? E todo mundo na correria, você doar tempo, por exemplo, é algo muito valioso. Mas quando a gente fala de voluntariado, isso não remete só apenas aos últimos anos, às últimas décadas, né? Dá para a gente entender que esse espírito do voluntariado é algo que faz parte da história da sociedade, é algo que talvez, de alguma forma, desde que o mundo é mundo, existem pessoas com esse chamado, com esse propósito de se doar ao outro? Não, com certeza. O voluntariado ele remota da nossa necessidade humana de sermos solidários, né? Então, isso remota desde a nossa existência. Mas eu posso dizer que no Brasil, ele começa o seu movimento mais institucionalizado através do trabalho das Santas Casas de Misericórdia, né? Lá no início da nossa formação enquanto país. Mas ele se torna muito contemporâneo num lugar onde hoje o voluntariado ele se torna estratégico para as organizações, né? Seja para uma empresa que precisa se comunicar, que precisa chegar a uma comunidade, seja aquele voluntariado para fortalecer organizações de base comunitária que estão lá no território fazendo ações incríveis e que precisam da força voluntária, né? Para dar conta das suas atividades, né? Então, assim, ele é tradicional, ele é um ponto que nasce com o ser humano, né, que é a solidariedade, mas ele foi evoluindo no passar do tempo. Então, e se antes ele era muito também caritativo, muito no âmbito da doação simplesmente, né, hoje em dia a gente fala de um voluntariado transformador. Quando eu trabalho com as minhas aptidões, por exemplo, se eu sou uma boa administradora, eu posso ajudar uma organização de base comunitária a se tornar mais sustentável, né? Ou eu sei fazer crochê muito bem, eu sei fazer um pão maravilhoso, eu posso ajudar, então, com o talento que eu tiver, né? Ou simplesmente com o meu desejo de ler para crianças, né? Ler para idosos, enfim, tem tanta coisa para a gente fazer e que se torna transformador. Claro, a pandemia, ela nos trouxe um retorno ao voluntariado de doação, né? A doação do alimento, a doação de remédios, enfim, mas porque são coisas básicas, né? Que num determinado momento aí a gente necessitou e tem o seu sentido, mas é importante que a gente possa evoluir. Se eu dou alimento, como é que eu faço isso junto com a política pública, junto com os conselhos, né? Junto com toda uma organização para que eu desenvolva o território também. Então, é nesse lugar que o CBVE vem puxando essa discussão também, né, de como a gente pode trabalhar o voluntariado, mas transformando vidas e territórios nesse processo.
Pois é, e a gente, quando você fala, Carolina, desse trabalho voluntário, do voluntariado que a pandemia ajudou a trazer com mais força, a gente falou no começo do programa, né? Tem pesquisas que apontam que as pessoas que já têm esse hábito, esse estilo de vida de se doar ao voluntariado, que essas pessoas aumentaram as suas ações ou seu tempo dedicado a esses trabalhos a partir da pandemia. E muito por conta disso que a Carolina falou, né? A gente viu a situação financeira de muitas famílias se agravar, a desigualdade social, que já é tão grande no nosso país, ficar ainda mais perceptível, mais latente. E a gente está passando por um momento, né? Acabamos de passar pelos meses mais frios do ano e isso chama atenção também por conta da demanda das pessoas para alimento e vestimentas, né? O inverno continua atingindo aqueles que mais precisam de ajuda, principalmente as pessoas em situação de rua. E agora a gente vai mostrar ações sociais voltadas para sanar o frio dessas pessoas. A repórter Rafaela Lourenço acompanhou parte de atendimentos da Cruz Vermelha São Paulo, que tem cerca de 300 voluntários ativos. A ação, em parceria com a igreja, aconteceu na capital paulista. Vamos conferir. Homens, mulheres, crianças e idosos, todos na fila pelo mesmo motivo: comida e aquecimento neste inverno. A Cruz Vermelha, instituição de ajuda humanitária no mundo, chega à 15ª edição da campanha do agasalho com a meta de arrecadar 70 toneladas de cobertores para atender mais de 50 mil pessoas no estado de São Paulo. A campanha, com ações como esta, busca atender diretamente a população em situação de rua, que, segundo o censo do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas, teve um aumento de 8,2% com relação a novembro do ano passado até fevereiro deste ano, chegando a mais de 52 mil pessoas apenas na capital paulista. Ações como essa são muito importantes para a gente chegar até a população que realmente precisa da nossa ajuda. Então teve todo um planejamento, uma mobilização da nossa equipe de colaboradores, equipe de voluntários, para montar esses kits que vocês estão vendo aqui hoje. Então a gente consegue ter uma mobilização para montagem de kits de roupas, kits de produtos de higiene e kits de alimentos também, para a gente poder contemplar o máximo possível essas pessoas nesse momento que estão nessa situação de rua. Infelizmente a demanda ela só aumenta e a gente precisa cada vez mais da sua ajuda, da ajuda de todos, para poder mobilizar tanto a questão da doação, mas também do voluntariado, para a gente poder fazer ações como essa. Ajudar o próximo é algo que agrega ainda mais aos que se doam. Soraya é voluntária da Cruz Vermelha São Paulo há 5 meses e esta é a primeira ação externa direto com a população. Ser voluntário é doar, é ajudar, é compartilhar e isso assim tem me feito muito bem. Um pouquinho emocionada, mas assim, me faz muito bem de poder saber que eu estou ajudando as pessoas e ver assim o sorriso, né, das pessoas, o contentamento nesse momento deles serem observados, né, e podendo ser ajudados nesse momento. O somar das forças vai além da assistência com o café, kits de higiene, cobertores e roupas. Está também no evangelizar com o acolhimento diário. Acompanhamos uma das ações, que atendeu cerca de 700 pessoas na região do Água Rasa, em São Paulo, e contou com a parceria da paróquia São Miguel Arcanjo, além do apoio do padre Júlio Lancelotti. Então, isso está nas fronteiras existenciais. Hoje um grupo que está numa fronteira extrema da existência é a população em situação de rua, que muitas vezes é rejeitada pelas próprias comunidades religiosas, que não os querem, que não os aceitam, que cercam tudo, que não deixam eles se aproximarem e especialmente não convive com eles. Então você poder partilhar porque você convive, porque você conhece, porque você olha nos olhos, você sabe o nome, você toca, você abraça, você confronta, você coloca, educa e é educado também. No Brasil, são cerca de 57 milhões de voluntários ativos, de acordo com a pesquisa Voluntariado no Brasil, divulgada em 2022. São pessoas como o Ricardo, nascido em Aparecida, a capital mariana da fé. Ele mora em São Paulo desde 2012 e há 5 anos é voluntário da equipe do padre Júlio Lancelotti, atuando diretamente com a população em situação de rua.
Conforme a mãe disse, eu nasci com o dom de ajudar o próximo. Então, quanto mais eu ajudo as pessoas, eu fico mais assim, me sinto bem. De corpo, alma, espírito, que não tem preço isso aí. É só Deus mesmo e as bênçãos, né? Pra gente estar com saúde todo dia para estar ajudando as pessoas. Carinho também através das doações, que é reconhecido por aqueles que recebem a ajuda. Joe está nas ruas de São Paulo há 2 anos. Ele diz que sente saudade da família que mora em Guaianazes, na zona leste de São Paulo. Orgulhoso por ter seus documentos, ele segue em busca de um emprego para recomeçar a vida. Enquanto isso não acontece, ele agradece pelo apoio para enfrentar o frio da capital. Esse dia eu tava precisando de uma blusa de frio, né? E na sacola veio uma blusa de frio que eu queria mesmo, né? E veio um chocolate, né? Para tirar o gosto, né? Para adoçar um pouco a vida, né? Que bonito esse exemplo, né? Essa doação dessas pessoas por aqueles irmãos que mais precisam, principalmente nesse momento mais delicado, essa época do ano com temperaturas mais baixas. Eu vou pedir para os nossos convidados comentarem um pouco essa reportagem para a gente entender um pouco a importância de trabalhos como esse que a gente mostrou, mas também para a gente se perguntar, será que dá para a gente fazer mais? Será que o número de trabalhos, de pessoas que se dedicam ao voluntariado no Brasil pode ser maior? Mas a gente fala sobre isso daqui a pouco. Antes a gente faz uma rápida pausa aqui no Aparecida Debate. Daqui a pouco está de volta, então, para continuar falando sobre o voluntariado. Voltamos de volta com a Aparecida Debate nesta noite, falando sobre o voluntariado. Participam do programa conosco Carolina Miller, secretária executiva do Conselho Brasileiro de Voluntariado Empresarial, e também Rafael Ferraz, coordenador da área de mobilização de comunidades do Greenpeace Brasil. Rafael, Carolina, a gente viu agora, antes de ir para o intervalo, né, uma reportagem mostrando entre tantos exemplos, felizmente, né, graças a Deus, que a gente tem de pessoas que se dedicam às dores do próximo, para ajudar o próximo. Carolina, queria que você comentasse um pouquinho com a gente. Você já vinha falando disso, né? Até aproveitei a sua fala para a gente chamar a reportagem, porque, como você disse, é importante a gente olhar para outros pontos, mas a curto prazo, emergencialmente, num momento tão delicado que a gente viveu ao longo dos últimos anos e ainda sente reflexos, né, de mais pessoas desempregadas, mais pessoas nas ruas, é importante ações como essa, né, de ir ao encontro dessas pessoas e, pelo menos num primeiro momento, emergencialmente, alimentar, matar a fome, tirar o frio. Exatamente. Eu costumo dizer que a gente vive um momento que não dá mais para culpabilizar, né? Pessoas, governos, né, de quem é a culpa é do síndico, a culpa é do prefeito. A gente vive um momento de que nós temos que assumir o protagonismo, né? Cada cidadão precisa assumir o seu papel. E seja com voluntariado, com questões ambientais, com questões ligadas aos animais, a crianças, a idosos, não importa, né? Você tem que se conectar com algo que faça o seu coração se sentir chamado, seja pela sua empresa, pelo seu trabalho, né? Há várias oportunidades, mas essa questão é muito importante, né? A gente está num momento de transformações climáticas muito fortes, com a fome aí, né, dilacerando vidas, como dizia o padre Lancelotti, né, a questão das pessoas em população de rua, aumentou muito na pandemia. Então, assim, não dá para a gente ficar em casa de braços cruzados, culpando e dizendo, mas isso é responsável de um ou de outro. Não, a responsabilidade é nossa, é minha, é sua, é de cada um, e a gente tem que fazer esse mundo acontecer. A gente tem um número de voluntariado expressivo no Brasil, o Brasil tem uma vocação voluntária, mas muito ligada a momentos pontuais, né? Eu me emociono, eu faço uma doação, mas é preciso mais, é preciso ter engajamento e continuidade, porque isso é que faz a ação acontecer. Porque se a gente fala do frio, né? O frio tem sua constante, junto com a fome, com todas as suas mazelas. Eu tenho que ter um compromisso enquanto voluntária, né? A gente coordena aí uma série de programas de voluntariado, e esse é um dado delicado, né? A falta de engajamento em ações de, pelo menos, médio prazo. Então, assim, além de sermos voluntários, a gente tem que se engajar com comprometimento.
Rafael, eu queria que você comentasse também um pouquinho essa reportagem, essa contribuição que a Carolina trouxe para a gente, né? Acho que isso vai dar gancho para o que eu quero falar com vocês daqui a pouco, se a quantidade de trabalhos e principalmente de pessoas envolvidas no voluntariado é suficiente hoje no Brasil, mas já fica esse alerta, né? A gente tem tantas pessoas próximas da gente precisando de ajuda, acho que precisamos nos engajar mais, né? Exatamente. Acho que, começando a reportagem, ali ela já traz uma situação emergencial e um apoio que foi muito importante ser dado e que a gente tem que continuar fazendo, ao mesmo tempo que ela exemplifica, né, formas de você se voluntariar. Foi citado um grupo que preparou aquela cesta, um grupo que foi entregar, e principalmente a voluntária diz sobre como ela se sente tocada e emocionada ao fazer aquilo. E aí eu acho que já pega o gancho do que a Carolina trouxe. Temos sim que fazer esse trabalho, mas realmente de uma forma mais constante. Sempre vai ter alguma causa ou alguma habilidade que a gente possa compartilhar, que a gente possa ceder, ao mesmo tempo que, infelizmente, também existe uma série aí de problemas que a gente pode, de alguma forma, se responsabilizar e ajudar a mitigá-los. E falando do meu lugar dentro do Greenpeace Brasil, a gente fala bastante de questões socioambientais, e é muito importante frisar isso, que não são apenas ambientais, mas sociais também. A gente procura olhar para essas duas formas e que estão interligadas. E nossa maneira de lidar com a natureza, de lidar com o outro, também define muito de como vai ser a nossa convivência social. E, para isso, o trabalho voluntário tem muita importância. A gente se engajar, a gente se comprometer para construir esse mundo hoje, no presente, que a gente gostaria de viver tanto para agora quanto para as próximas gerações. E, nesse sentido, já também te respondendo, a gente tem muito espaço, ainda tem muita causa, dá para aumentar a quantidade de pessoas que possam se voluntariar. Se cada um ceder um pouco do seu tempo, da sua habilidade, você consegue, né, melhorar a situação do coletivo. E reforço, que eu já disse também, você tem o seu bem, você se desenvolve, você também se sente melhor como cidadão, como ser humano. E, Rafael, a Carolina tinha falado com a gente lá no primeiro bloco sobre o começo dessa história do trabalho do voluntariado, né? Ela relembrou, até falou das Santas Casas de Misericórdia, que são apontadas muitas vezes quando a gente faz uma pesquisa nesse sentido, como primeiros exemplos, né, desse trabalho voluntário. Na sua opinião, na sua percepção hoje, quais são as áreas que mais necessitam e que mais têm trabalhos nesse sentido? Você, por exemplo, está numa causa que a gente percebe que por vários motivos, muitos deles urgentes, inclusive, está em alta quando a gente fala de trabalho voluntário, né, que é a questão socioambiental, como você acabou de explicar. Você percebe que tem outras pautas também que hoje em dia são mais urgentes e por isso acabam atraindo mais atenção do voluntariado? Eu acho que todas elas têm a sua urgência, o seu espaço, mas eu acredito que, principalmente, o que eu tenho visto, tanto as pautas socioambientais como as pautas de direitos humanos e também de identidade, gênero, são as que têm mais atraído as pessoas para o voluntariado, até porque são as que a gente contemporaneamente tem discutido mais. Inclusive a intersecção entre elas, quando a gente fala de racismo, a gente fala de meio ambiente, fala de racismo ambiental, quando a gente está falando de direito à vida, de direito à terra, está falando, por exemplo, de direito aos povos originários. Então, acho que tem muitas dessas causas que elas se entrelaçam. Quando a gente fala de gênero, fala do papel da mulher também. Nisso, a gente tem pesquisas que demonstram que grande parte do voluntariado é protagonizado por mulheres. Então, não só na pauta de gênero, digo no geral, mas são as mulheres que têm se dedicado mais a esse tipo de trabalho. Então, tem muitas causas dentro desse guarda-chuva socioambiental e também de identidade de gênero, que eu acredito que tem mais atraído as pessoas nesse momento. É interessante, né, Carolina, a gente parar para reparar isso, porque você mesma trouxe essa contribuição para a gente, falando sobre como o voluntariado é algo contemporâneo, né? A gente percebe que ele é muito dinâmico, né? Então, por exemplo, em outros períodos da nossa história, enquanto sociedade, enquanto Brasil especificamente, talvez isso era mais comum na saúde, porque as políticas públicas eram diferentes naquele momento, claro, e porque a saúde era uma questão muito mais delicada do que é hoje, né? Um momento
momento em que doenças hoje erradicadas ou consideradas simples, né, que não oferecem tanto risco para a gente, matava muita gente. As pessoas tinham muito preconceito com pessoas doentes, então por isso chamou a atenção naquele momento. Mas isso é dinâmico e se atualiza hoje em dia, né? Existem outras pautas que estão no centro do nosso debate enquanto sociedade e por isso acabam atraindo mais atenção do voluntariado, então? Exatamente, né? A gente tem no CBVE, né, no Conselho Brasileiro de Voluntariado Empresarial, aliás, que convido todos a acessarem a nossa página, porque nós temos muitos conteúdos gratuitos à sociedade que trazem aí uma série de temáticas para apoiar quem quer fazer essa atividade. Nós lançamos semana passada uma publicação sobre voluntariado e diversidades, né? Meu colega aqui, o Rafael, até falava sobre essas temáticas, e diversidades é uma temática, né? Como que o voluntariado pode trabalhar, pode ser essa veia promotora para a gente trazer esse tema para dentro das organizações com uma melhor equidade, né? Também trabalhar muito a questão das juventudes, como que a gente pode trabalhar esse bono demográfico, né? Essa juventude aí que está no seu auge no Brasil, a gente vive esse bono demográfico, como que o voluntariado pode apoiar para esse desenvolvimento desse jovem, para a empregabilidade desse jovem, né, para ele poder desenvolver, deslanchar sua carreira, sua proposta de vida. Agora a gente começou também a discutir temas como a violência de gênero, né, como que o voluntariado pode apoiar espaços públicos que recebem mulheres que foram vítimas de violência, atendê-las, enfim, é uma infinidade enorme de assuntos necessários, né? Você bem pontuou a questão da saúde, querendo ou não, hoje em dia, né, num processo evolutivo, ela já tem mais ferramentas, mas dentro da assistência social são muitas as necessidades e que podem e devem ser apoiadas por meio do voluntariado, com certeza. Carolina, aliás, você falou, a gente falou na sua apresentação, você já, dentro das suas respostas, ilustrou em alguns momentos a explicação que eu vou te pedir agora, mas para a gente ser ainda mais claro com quem está em casa, quando a gente fala, e o seu trabalho está muito ligado a isso, né, ao voluntariado empresarial, voluntariado corporativo, o que significa isso? É aquele voluntariado que uma empresa, né, uma empresa, fundação, instituto, organização que seja ligada a uma empresa, ela desenvolve o seu programa, né, ela trabalha o seu investimento social corporativo por meio do seu voluntário, do seu corpo, né, dos seus colaboradores, junto a uma determinada comunidade. É um desafio muito grande, né, porque a gente tem que juntar estratégias dessa organização, com o que toca o coração daquele voluntário, para que faça sentido para ele, mas que também faça sentido para a comunidade, né? Porque não adianta também a empresa desenvolver uma ação linda, o voluntário está engajado, mas ser uma ação que não faça sentido para aquela comunidade. Então, é um processo de escuta, dialógica, muito sensível, muito necessário, mas que traz resultados muito importantes, né? A gente pode estar falando desde uma licença para operar, né, de uma organização, a uma reputação também, trabalha reputação de marca, trabalha, né, posicionamento de marca, trabalha desenvolvimento de competências internas, despertar de lideranças, enfim, a gente poderia ficar aqui a noite inteira falando sobre as possibilidades que o voluntariado empresarial apresenta, né, para esses parceiros todos, para esse tripé. Mas por isso que eu convido vocês a se aproximarem, lerem com a gente sobre esses assuntos, né? Nas nossas redes sociais a gente está sempre pautando, e quanto mais a gente puder escutá-los, assim, mais a gente vai trabalhando esse voluntariado transformador. Caroline, acho que você talvez consiga também trazer uma contribuição que a gente queria levar para quem está em casa nesse programa. Porque, é claro, hoje o trabalho do voluntário, ele tem regulamentação por lei, inclusive, existe legislação que determina, que acompanha esse tipo de trabalho. A gente tem uma história de bons exemplos de como o trabalho voluntário pode transformar realidades de pessoas, de grupos, mas ainda há quem pense que, em alguns casos, o trabalho voluntário é uma estratégia de uma ONG, de uma entidade, de ter um serviço e não remunerar aquela pessoa. E as pessoas, tem ainda quem veja isso de uma forma negativa, né? Como é que a gente pode explicar, Carolina, para quem ainda tem esse preconceito de achar, poxa, eu não vou ser voluntário porque eu estou dando meu serviço de graça. A empresa ou a ONG está querendo ganhar em cima de mim.
Eu digo que essa pessoa ela tem que se deixar levar. Faça uma ação voluntária e ela vai perceber a diferença que é para si, né? Quando você não é obrigada, a liberdade que te dá de contribuir e o quanto você se retroalimenta nesse processo, né? Porque, afinal de contas, quem vai ser o beneficiado nessa história, né? E, claro, sim, o voluntariado, ele é uma ferramenta, ele é uma força de trabalho a mais para uma organização que está ali com dificuldade, que está enfrentando desafios, que precisa de mais, né, pessoas para fazer acontecer. E tem que ser regulamentado, tem que ter, né, o termo do voluntariado, de acordo com a lei do voluntário, isso tem que ser estabelecido de forma adequada. No final desse trabalho tem que sair um certificado, enfim, para que essa coisa seja feita bem estabelecida, né? Mas o convite é esse: quem tiver essa dúvida, se integra, se joga e faz uma relação que você vai entender que não é uma exploração de trabalho, é muito diferente. Ser voluntário vai falar com o seu coração e vai te dar um prazer existencial muito diferente de você estar trazendo ali amor, né? E vai receber amor desse próximo que você vai estar auxiliando. Rafael, a gente ouviu da Carolina um pouquinho da explicação dela sobre o trabalho que eles fazem e essa explicação do que é o voluntariado empresarial. Queria aproveitar a oportunidade também para você falar um pouco do voluntariado, do trabalho de voluntários dentro do Greenpeace Brasil. A gente sabe que é uma entidade muito respeitada no que diz respeito a essa temática, às pautas socioambientais. E como é que essa força dos voluntários contribui com esse trabalho? O voluntariado está intrínseco em todo o trabalho do Greenpeace, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, e desde que ele começou, né, desde que a organização surgiu. E até aproveitando o gancho da pergunta anterior, eu acho que tem um lugar do voluntariado que não é esse mesmo, essa força de trabalho não remunerada, porque muitas vezes você pode exercer no voluntariado justamente aquilo que você não exerce no seu trabalho remunerado. Então, você muitas vezes trabalha com comunicação, e no voluntariado você pode, sim, ajudar a instituição, escrevendo textos, conteúdo para rede social, ou justamente o oposto. Você quer lidar com questões que você não são tão cerebrais, tão mentais, quer pôr a mão na massa, quer fazer um plantio de árvores, quer fazer uma limpeza de rios, momentos que também são de consciência, são interessantes, mas que você vai para um outro trabalho. Então, também você tem ali uma possibilidade de se exercitar de outras formas. E no voluntariado do Greenpeace Brasil, a gente também tem essa visão de entender que esse processo é um jeito das pessoas se sentirem realmente fazendo parte, através da organização, de uma mudança de impacto no meio ambiente. Então, a gente entende que você pode ajudar da forma que você tiver condições de ajudar. Tem o Projeto Escola, que é uma interface do Greenpeace com instituições de ensino. Então, os voluntários e voluntárias vão lá interagir através da escola com aqueles estudantes, levando as campanhas e a frente de atuação do Greenpeace nesse ambiente. Você pode participar das ações, você pode fazer o que a gente chama de ponto verde, que são atividades nas ruas, nos parques, onde a gente fala sobre as pautas ambientais para as populações que estão ali. A gente também faz esse voluntariado realmente que você de mão na massa, de poder fazer limpezas de praia, de rios, ajudar nesse processo, né, de restaurar também o ambiente que a gente acredita. E também tem esse voluntariado que você pode fazer de forma digital. Muitas pessoas não têm condições de se locomover, se deslocar, então a gente tem um Brasil tão grande, tem muitas ações que a gente consegue fazer de forma digital também. Então, dá chance de você ser um voluntário, uma voluntária remotamente, que contribui com aquela causa. Então, assim, o Greenpeace ele acredita muito na potência do trabalho voluntário e cada vez mais essa integração entre os ambientes também, tanto o virtual quanto o presencial, e também faz esse convite para quem tiver mais interesse em conhecer o trabalho do Greenpeace, o trabalho voluntário, procurar a gente, né? A gente tem o Conexão Verde, que é uma plataforma de voluntariado. Ali você encontra uma série de informações sobre o programa de voluntariado do Greenpeace Brasil, mas também nas nossas frentes de atuação, e tem a possibilidade de conhecer outras pessoas que também acreditam nessa mesma causa. Então, você também faz amizades, conhece outras pessoas do país inteiro, para ajudar você a ter mais ainda essa motivação, essa mobilização para o trabalho voluntário.
Acho que depois dessa conversa que a gente está tendo aqui nessa noite, só não será voluntário quem não quer, viu? Porque a gente está mostrando como é possível, como tem maneiras diferentes da gente ajudar causas que estão precisando de pessoas de diferentes formas. Como o Rafael disse, né? A gente pode ajudar a partir daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente tem como profissão, mas de outras maneiras, né? Por que não? Você que trabalha numa área, assim como nós trabalhamos na comunicação, Rafael deu esse exemplo, a gente pode trabalhar num projeto ajudando na cozinha, se eu tenho vontade de aprender mais, de me descobrir, se faço isso como hobby, enfim, tem diversas maneiras e, aliás, é sobre isso que a gente quer falar no próximo bloco, sobre as formas como você aí de casa que está nos acompanhando pode ajudar trabalhos voluntários aqui no nosso país. Estamos de volta com a Aparecida Debate, que hoje está falando sobre o voluntariado. Tema importante, viu, que a gente quer refletir com você aí de casa. E já que a gente está falando de trabalho voluntário, a nossa amiga, a repórter Rafaela Lourenço, volta aqui ao programa para mostrar uma reportagem bem bacana, viu? Ela foi ao litoral paulista ser voluntária por um dia no Projeto Tamar, que atua para a conservação das tartarugas marinhas no Brasil. O Projeto Tamar é uma fundação que atua no litoral brasileiro desde a década de 80. Além do trabalho de educação ambiental, a unidade de Ubatuba, no litoral norte paulista, cuida atualmente de 17 tartarugas marinhas. Além de toda a equipe técnica, há também os estagiários e os voluntários, que passam por toda uma capacitação para, além de lidar com as tartarugas, também receber os visitantes e, é claro, explicar todos os procedimentos para eles. E quem vai explicar melhor para a gente sobre o Projeto Tamar e como funciona na prática esses trabalhos é a Lívia, ela que é educadora ambiental e coordenadora aqui do projeto, o programa de estagiários, né, Lívia? É isso mesmo, né? É isso mesmo. E como que funciona, então, para esses voluntários chegarem até o projeto também? Porque aqui é um pouco, querendo ou não, mais direcionado, né, para o pessoal voltado para a área ambiental. Mas como que funciona para se tornar um voluntário aqui? O nosso programa, né, de capacitação, programa de estágio, ele é voltado, então, para as pessoas que estão dentro da graduação de veterinária, de ciências biológicas, de turismo, então, dentro da área que tenha algo correlacionado com a parte ambiental. Como é voltado especificamente, né, para quem está dentro da área ambiental, então a gente tem também, né, uma outra forma um pouco mais simples. Para quem tem vontade de conhecer o Tamar, tem com vontade de vivenciar um pouquinho mais de perto o nosso trabalho, chegar um pouquinho mais com as tartarugas, nós temos o programa Biólogo por um Dia. Então esse programa, ele acontece, né, em um período do dia. As pessoas entram em contato com a gente também, lá no site tem explicando certinho como é que faz. E aí eles vão acompanhar um biólogo, né, alguém da equipe, que vai fazer todo o trajeto de uma pessoa daqui da instituição. Dá para colocar a mão na massa também, aprender um pouco da educação ambiental e também praticar um pouco com vocês? Exatamente. Vamos lá, possível. Então, bora. Vamos conhecer um pouco, vamos lá. Iva, então, nesse primeiro momento, o que a gente vai fazer e qual é a importância também dessa atividade, né? Bom, agora a gente vai fazer um enriquecimento ambiental, né, que é uma atividade voltada ao bem-estar das tartarugas marinhas. Então, aqui, como nós somos um centro de visitantes, nós temos os animais que ficam em cativeiro. E para que elas tenham uma boa qualidade de vida, a gente precisa trazer novidades para o recinto. Então, o enriquecimento é para isso, vamos dizer assim, quase que um brinquedo que a gente dá e elas vão interagir com eles, elas vão gastar energia, elas vão mudar um pouco o foco, né? Não vão ficar apenas nadando ou interagindo entre si. Essa é a Clara, que interagiu com a gente e como gostou do enriquecimento com a vassoura. No dia a dia, as atividades com todas duram cerca de 30 minutos em cada recinto, sempre diversificando as interações para quebrar a rotina e levar um pouco da realidade da vida no habitat natural. Lívia, agora a parte da alimentação, né? Tartaruga cabeçuda, vamos falar assim. Explica um pouquinho sobre ela pra gente e como que funciona também, né, na prática. Esse momento tão esperado, acredito, né, delas também. Exatamente, tanto que, ó, ele já tá aqui
espertos só esperando a gente colocar o enriquecimento. Então esse é o enriquecimento alimentar, né? A gente coloca pedaços de verduras, legumes, tem cenoura, tem pepino, né? Dentro de uma boia, para ele precisar mexer nesse objeto até conseguir tirar o alimento e comer, né? O enriquecimento alimentar, então, é realmente para dificultar, fazer com que eles gastem mais energia, né? Até porque no oceano, né, não seria tão fácil deles acessarem a comida. Então é importante a gente estimular que eles gastem energia, né, que eles tenham essas dificuldades para acessar o alimento, para que eles tenham uma maior qualidade de vida mesmo aqui dentro do Tamar. Entre os voluntários que trabalham diretamente com os visitantes e o público infantil está a Virgínia. Ela está no penúltimo ano de biologia e passa pela segunda vez na fundação. O que você diria para quem está acompanhando agora sobre ser voluntário, né? Uma forma de incentivar também as pessoas que talvez tenham dúvidas, o que eu posso fazer, que área eu vou, o que dizer para elas de ser voluntário? Olha, eu diria que na vida às vezes a gente despende nosso tempo para coisas que não valem a pena. Então, fazer voluntariado é você colocar a sua vida e seu tempo num caminho correto e legal e importante, assim, porque você realmente vê que você está fazendo um trabalho importante. Que bacana, né? A gente mostrar um exemplo assim. Ver minha amiga Rafaela botando a mão na massa ali, trabalhando como voluntária no Projeto Tamar. Quem sabe fica aí, hein, Rafa? Já fica aí um chamado ali, uma provocação para que você desenvolva mais trabalhos ligados a ações sociais, que eu sei que você é uma pessoa muito consciente, engajada. E fica o convite para outras pessoas também, né, Carolina, Rafael? Aliás, Rafael, dá para a gente definir hoje mais ou menos um perfil do voluntário no Brasil? A gente viu ali, por exemplo, a Rafaela, que é a repórter fazendo a matéria, a voluntária que deu a entrevista. Normalmente em gravações assim a gente vê muito um pessoal jovem, né? Claro, a gente não vai generalizar, mas dá para entender que a juventude hoje está bem engajada com a ideia do voluntariado. A gente tem esse perfil da energia do jovem nos trabalhos voluntários? Certeza, pelo menos aqui dentro do Greenpeace isso se confirma, e como eu também já tinha falado, né, a gente vê a predominância das mulheres no trabalho voluntário. Então esse público jovem, muitos universitários também, como nesse caso do projeto que está ligado ao que a pessoa vem estudando, também é muito comum. Mas é como você falou, não dá para a gente generalizar. No próprio Greenpeace Brasil a gente tem voluntários que vão dos 18 até 76 anos, e tem feito um trabalho muito bacana. O que é mais interessante, e a reportagem também mostra isso, é que você pode dedicar o tempo de acordo com o que você puder. Tem voluntariado de um dia, tem voluntariado um pouco, né, de mais tempo ali na instituição. Então, acho que o importante é você encontrar essa causa e pôr a mão na massa, se dedicar e dedicar seu tempo ao voluntariado. É legal a gente ter isso em mente, né, Carolina? Porque a gente falou lá no começo do programa, eu falei que queria dedicar um tempinho para que a gente aprofundasse nessa questão, né, de quem pode ser voluntário hoje, quais são as formas de eu ser voluntário. É claro que é muito bacana se você pode ajudar, como a gente já disse, se você pode ajudar financeiramente ou com materiais uma causa, isso certamente vai fazer uma diferença muito grande. Se você pode estar presente num trabalho toda semana ou com uma rotina fixa, 2 vezes no mês, tantas horas por mês, isso vai fazer uma diferença muito grande. Mas existem outras formas, como a gente viu na reportagem. Eu estou num período de férias, eu gosto, essa causa me chama atenção, o trabalho parece legal. Poxa, eu vou perguntar se eu posso ajudar durante um período de folga, de férias, de viagem que eu estou no litoral. Se eu posso tirar um dia para ajudar alguém, para eu conhecer mais daquela causa. A gente vê outras formas. Quando eu falo de um serviço dentro de uma pastoral, dentro da igreja, a gente sabe que a igreja ela tem pastorais sociais muito fortes, pastorais ligadas à saúde, à criança. O próprio gesto de doar sangue são pequenos exemplos que a gente pode entender como um serviço voluntário, né? Exatamente, você citou um ponto muito importante, doação de sangue, então, é fundamental, né? Eu sou voluntária também, faço doação de sangue,
trabalho em obras sociais, aí, também ligadas a aspectos de religião também, enfim, tem muitas opções. Se você entrar agora na internet, no Google e colocar lá, quero ser voluntário, vai aparecer uma série de plataformas, né? O Greenpeace aqui trazendo a questão do voluntariado ambiental, mas é isso, você tem voluntariado em comunidades, do seu ladinho com certeza vai ter organizações sociais que estão aí precisando da sua colaboração, né? O CBV é esse lugar também, a gente tem uma série de parceiros aí, Atados, ONU, que fazem aí, que tem suas plataformas onde você pode conectar voluntário com organizações que estão aí querendo e prontas para receber. Né? É só a gente se mover, sair da cadeira e buscar que a gente vai encontrar alguém em algum lugar que vai fazer sentido. E Carolina, é claro que o principal, a essência maior do voluntariado, ela está justamente naquilo que o define, né? Eu fazer algo sem esperar uma retribuição em troca. A gente pensa naturalmente na retribuição financeira, mas até qualquer outro aspecto, né? A gente está fazendo porque a gente quer se doar pelo outro ou por aquela causa. Mas vale lembrar também para quem está em casa, o ganho pessoal, né? Em conhecer outras realidades, muitas vezes até o ganho profissional, né, na carreira, quando eu vou trabalhar em determinado setor, em determinada empresa, eu posso ser, quem sabe, mais valorizado quando percebem que eu tenho esse engajamento social, né? Sem dúvida, as empresas estão olhando para isso, os processos seletivos já olham para esses currículos que consideram, que contam as suas atividades voluntárias. Por meio do voluntariado, eu já ouvi diversas histórias, inclusive de mudança de carreira, de a pessoa se reconhecer tanto numa atividade que fez com que ela mudasse de área dentro da sua empresa, buscasse uma outra formação, né? Porque é isso, você se desenvolve, você desperta a sua capacidade de liderança, você desenvolve essas soft skills que se falam tanto hoje em dia, né? Que soft skills são essas, que ações mais desafiadoras, que não se aprende numa universidade, não se aprende em questões tradicionais, por meio do voluntariado você desperta. E sim, o mercado de trabalho está olhando para isso, né? As universidades já têm os seus programas de voluntariado, porque também você consegue bolsas, né, por meio de ter aí a sua comprovação em atividades voluntárias, porque a forma da sociedade engajar e dizer que sim, né, nós queremos pessoas que colaboram, que cooperam com o outro. Existe uma série de sentimentos e valores em volta dessa questão que a gente chama de solidariedade, né? De indivíduos mais comprometidos, indivíduos que conseguem compreender melhor aí essas intempéries e movimentos tão delicados, né? Que conseguem se doar com mais verdade. Rafael, concorda com isso também? Dá para a gente entender o voluntariado como algo que impacta de maneira muito forte a realidade à nossa volta e impacta a nossa vida também? Concordo 100%. O impacto que você vê no outro, que você vê no ambiente, que você atua e principalmente que você vê em você. Então, eu acho que realmente esse lugar de procurar um benefício monetário, não é por aí que a pessoa tem que pensar quando vai fazer o trabalho voluntário ou que não está recebendo. Pelo contrário, você, tenho certeza que é voluntário ou voluntária, sente esse reconhecimento. E para quem ainda não eu faço esse convite mesmo, para procurar uma causa, para começar a fazer esse processo e aí entender realmente como essa mudança pode se dar internamente no seu entorno e quem sabe, como a Corina falou, até mesmo numa descoberta de uma nova carreira, de uma outra aptidão que você vai desenvolver e que pode trazer muito, muito benefício. Tomara, viu, Rafael? A gente espera ouvir relatos aqui também no nosso departamento, no jornalismo da TV Aparecida. Quem sabe a gente receber mensagens de pessoas falando, olha, assisti o programa e a partir dali realmente me engajei em um trabalho voluntário e quem sabe encontrei ali uma nova forma de contribuir com a sociedade, contribuir com o nosso planeta. Bem, assim a gente encerra o Aparecida Debate de hoje, mas não sem antes agradecer imensamente a participação dos nossos convidados. Quero agradecer a Carolina Miller, ela que é secretária executiva do Conselho Brasileiro de Voluntariado Empresarial, atuou em diversas empresas e no terceiro setor, com destaque ao seu trabalho internacional como coordenadora de comunicação e responsabilidade social da Petrobras no Chile. Atualmente é gerente de relacionamento no CIEDES. Boa noite, viu, Carolina? Obrigado pela participação com a gente aqui na TV Aparecida.
E também quero agradecer ao Rafael Ferraz, ele que é coordenador da área de mobilização de comunidades do Greenpeace Brasil, esse órgão, essa entidade que tem um trabalho brilhante no que diz respeito ao cuidado com o nosso planeta e a políticas socioambientais, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Por isso a gente quer agradecer também, Rafael, seja sempre bem-vindo aqui ao nosso espaço na TV Aparecida, tá bom? E lembrando você aí de casa que se você quiser rever esse programa ou até mesmo compartilhar com sua família ou com seus amigos, é só acessar o canal da TV Aparecida no YouTube, no link que vai aparecer aqui na tela. E não se esqueça, viu? Nós temos o Instagram aqui do nosso departamento, @jornalismo TV Aparecida. Lá é o espaço para a gente poder trocar ideias com vocês, para que vocês possam falar o que estão achando dos nossos programas aqui no Aparecida Debate, de outros programas do jornalismo, e também lá é a oportunidade para você dar uma sugestão. Então, se você tem uma ideia de um tema que você quer ver aqui no centro do nosso debate, é só mandar para a gente lá no @jornalismo TV Aparecida. Bem, o programa dessa noite fica por aqui. Antes, claro, quero agradecer a participação também de você aí de casa que nos fez companhia até agora. Obrigado, viu? A gente se vê semana que vem, se Deus quiser. Até lá.